E o senhor, professor Teodoro, qual a sua opinião acerca da questão das cotas? Olha, eu tive uma experiência e que me leva a uma conclusão de fazer uma distinção entre a capital e o interior. Eu fui reitor da URCA e reitor por 16 anos da UVA, e no caso da UVA, essa sugestão que o deputado Arthur Bruno propõe aqui, nós já fazemos, porque na maioria dos municípios, as escolas de segundo grau, ou seja, de ensino médio, são públicas. Então, 50% a 60% dos alunos da UVA já entram, são procedentes das escolas públicas, hoje. Isso durante esses 16 anos. Agora, eu acho que uma outra maneira de ver esse problema, como ele vê, é que o governo, e aqui eu digo o governo federal, deveria, aliás, é obrigação, dever de justiça, de distribuir mais universidades federais no Nordeste e no estado do Ceará. Eu defendo que, pelo menos, deveria ter uma universidade federal em Sobral, uma universidade federal em Quixadá, uma universidade federal no Crato, uma universidade federal, por exemplo, em Crateús. Ou então com aquela opção que o presidente da República disse que ia colocar nos 1000 municípios mais pobres do país uma extensão de uma universidade federal. Por quê? Porque, veja bem, o caso típico de Sobral. Sobral, nós temos a Universidade Estadual, Vale do Acaraú. Desde o princípio, essa universidade, nós fizemos um acordo, uma parceria bastante intensa com a Universidade Federal, trabalha como se fosse uma só universidade, mas depois, hoje, nós temos um campus avançado com vários cursos. Então, esses cursos que ela levou para lá, por exemplo, no caso, medicina, odontologia, psicologia, a concorrência em Sobral é bem menor do que aqui. Então, dá mais possibilidade da pessoa entrar. Então, se você colocar nesses pontos, digamos, uns 6 ou 7 pontos, cidades importantes do estado, um campus avançado da Federal, mas também universidades plenas, e não campus, porque nós temos o campus de Sobral, é uma coisa boa, nós temos que agradecer, mas Sobral e o Nordeste e o Norte do estado merecem muito mais. A mesma coisa, a UVA. A gente continuaria prestigiando o mérito e, aos poucos, da igualdade, como ele diz, a igualdade aqui é de oferecer aos estados do Nordeste a mesma possibilidade que o governo federal, não só o atual presidente, mas os presidentes anteriores, deu, por exemplo, ao Minas Gerais. Minas Gerais tem 13 universidades federais, o Rio Grande do Sul tem 6, Rio de Janeiro 5. Ora, por que não o estado do Ceará não ter 5? O estado do Piauí não ter 5? Os estados, a nação tem que velar por uma equidade, há uma injustiça distributiva no que diz respeito ao ensino superior. Se, porventura, o governo federal não quiser, que transfira os recursos para os governos estaduais. O estado do Ceará tem 3 universidades estaduais, é muito, o estado é pobre, tem que ter um aporte do governo federal para que isso ocorra. Eu concordo que, assim, há uma distribuição que você leva para o interior. E como a concorrência lá é menor, nós vamos prestigiar e dar universidades boas, porque as universidades federais, elas têm mais condições, o governo federal tem mais condições do que o governo do estado. E fazendo uma parceria entre as universidades estaduais, a Universidade Federal e as universidades particulares, que eu acho que tem um papel muito importante. Nós estamos vivendo agora num mundo que nós estamos observando com essa crise, que essa relação público e privado estão intimamente ligadas, porque o governo é obrigado, hoje nós estamos vendo como é que o governo está fazendo nos Estados Unidos, o que é que o governo do Brasil está fazendo aqui, então eu acho que vale a mesma coisa para as universidades aqui do Ceará. Eu acho que o governo federal faz pouco, deve fazer mais e atende excepcionalmente, como o professor Arthur disse aqui, quer dizer, poderia, em um determinado período, ver uma maneira de determinado grupo da sociedade dar uma atenção especial, como nós damos, por exemplo, e hoje as universidades estão dando, o pessoal que é excepcional, que tem condições lá no vestibular, quando eu ainda era reitor, 4 anos atrás, eu já possibilitei um grupo, digamos 5% das pessoas do vestibular, que passassem e deixassem uma reserva de 5% para que eles pudessem entrar na universidade. E tem surtido efeito. Eles participaram e tem gente hoje que está terminando a universidade caso contrário, eles não poderiam entrar na própria universidade. Sabe? Um pouco de dosar uma coisa com a outra. Mesmo sendo uma medida emergencial, como o próprio deputado Teodoro informou, que seria interessante a criação de novas vagas
para não ser utilizado emergencialmente a questão das cotas. Novas vagas em instituições federais, estaduais, ou até mesmo novas vagas em bolsas para o ProUni, para os alunos terem acesso à faculdade privada, seria até interessante. Eu acho que o governo Lula, ele tem priorizado o ensino superior. Primeiro, algo que nós já falamos aqui, que o governo Lula, em 8 anos, vai praticamente duplicar a quantidade de vagas nas instituições federais de ensino superior. Isso é muito louvável, se nós compararmos com os governos anteriores. Um outro aspecto importante, como eu falei, é mais do que a duplicação das escolas de educação profissional. Você veja bem que aqui no Ceará, por exemplo, nós durante décadas só tínhamos 3 Cefetes, que são as 3 antigas escolas técnicas: Fortaleza, Juazeiro e Cedro. Então vamos ter agora 10 Cefetes e mais 10 extensões. Quer dizer, na prática, quase que 20 Cefetes. Então isso é muito importante. O ProUni. O ProUni é um programa vitorioso. Eu sei que aqui na FANO, sei que em outras faculdades privadas tem alunos pobres que só estudam, por causa do ProUni. Quer dizer, o aluno estudou numa escola pública, ele ganha uma bolsa de 100% ou de 50%, dependendo do seu mérito. Ele tem que mostrar mérito, ele tem que ter boas notas, boas médias, mas ele entra e tem a bolsa do governo. Isso é formidável. Mas eu concordo com o que o professor Teodoro colocou, e eu concordo com essa tese. Ele tem defendido veementemente essa tese na Assembleia, e eu sempre concordo, ratifico, que é a criação de novas universidades federais. O Estado do Ceará não tem condição de banca com muita dificuldade 3 universidades. O ideal seria que tivesse menos. Ele não tem condição de aumentar. Então, o Estado do Ceará não tem condição de ter novas universidades. Não tem, porque é um Estado pobre. Agora, a União tem, como o Teodoro colocou. Foi um erro das nossas elites, dos políticos do Ceará, e aí eu colocar a responsabilidade muito grande neles, que durante décadas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, quer dizer, levaram universidades federais para cá e nós só tivemos uma durante décadas. E era só em Fortaleza. Preciso registrar isso. Graças ao presidente Lula, nós temos hoje em Sobral, no Cariri, e temos em Quixadá, no Sertão Central, campos avançados da UFC. E eu concordo com o Teodoro, o ideal era que fossem 3 novas universidades. Já é muito em relação ao que tínhamos, porque pelo menos temos campos avançados, Temos cursos funcionando lá, porque se o aluno quisesse estudar, lá do Cariri, quisesse estudar na Universidade Federal, ele tinha que vir para Fortaleza. Hoje não, ele tem a faculdade lá. Agora, o ideal realmente é a criação de pelo menos 3 novas universidades federais no interior do Ceará.